Olá, você está na Record News Espírito Santo e este é o programa Inovação, o programa das boas ideias. No programa de hoje vamos falar do resultado das eleições sob o ponto de vista da inovação, da ciência e da tecnologia. Aqui com a gente o professor do IFES, Tadeu Piscinati. Ele lançou uma carta aberta da comunidade científica do Espírito Santo para os novos deputados, senador e governador. Daqui a pouco vamos saber o que esta comunidade está pedindo aos novos representantes do Estado. Nosso outro convidado nesse início de programa é o presidente do Conselho de Inovação da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Compitec, Franco Machado. Ele vai falar sobre a expectativa do setor industrial para a ciência e a inovação no Espírito Santo. O programa Inovação está começando. Aqui com a gente o professor do IFES, o Instituto Federal do Espírito Santo, Tadeu Piscinati. Ele lançou uma carta aberta da comunidade científica capixaba aos candidatos ao governo, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Passadas as eleições para esses cargos, agora já se sabe a quem encaminhar essa carta de compromisso. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês e seus telespectadores do programa Inovação. Qual foi a receptividade da comunidade científica quando o senhor teve a ideia de lançar essa carta aberta? De fato, eu falo aqui em nome dos 36 signatários da carta. Eu apenas represento, parte desse movimento, ajudei a elaborar, mas é um trabalho coletivo. E nós temos um sentimento de muita expectativa para com o novo governo, especialmente tendo em vista que nos últimos 10 anos o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação foi criado e se desenvolveu muito, e nós gostaríamos de vê-lo agora progredir ainda mais no próximo período de governo e também com a criação de uma estrutura de leis que nos facilite o trabalho que também estamos discutindo, não apenas com agora o governador eleito, mas também vamos tratar desse assunto com os parlamentares eleitos para o Legislativo Estadual e para a Câmara Federal e o Senado. Pois é, inicialmente a carta foi lançada aberta aos candidatos de um modo geral. Agora, o senhor tem endereço certo, né? Sim. O que muda? Vocês pretendem se reunir com os eleitos, pretendem levar isso próximo deles, exigir um compromisso, pedir que assinem também essa carta de intenções? Sim, nós conseguimos que dos 5 candidatos, 4 receberam a carta, inclusive o governador eleito, Paulo Artung, recebeu a carta. E também agora, quanto aos parlamentares, como o número é muito grande, nós optamos por fazer agora reuniões com os parlamentares eleitos, os deputados estaduais, os deputados federais e a senadora. De sorte que agora nós podemos detalhar com aqueles que realmente vão ter a tarefa de encaminhar as nossas propostas, tanto no Legislativo como no governo. Professor, é um assunto muito vasto, né? Assim, a gente fala da ciência, tecnologia, inovação. Quais são os principais compromissos que vocês gostariam que os eleitos assumissem e desenvolvessem ao longo dos próximos 4 anos? Aqui nós apresentamos na carta um conjunto de eixos estruturantes que tem a finalidade de dar estabilidade, de dar previsibilidade ao nosso trabalho. Produzir conhecimento exige um preparo muito grande de infraestrutura, de formação de pessoas, de gestão. E para isso nós apresentamos aqui um conjunto de 7 eixos que estruturam esse ambiente de trabalho. Claro que isso depende de leis, de regulamentos, e depende da ação executiva por meio de programas de financiamento, de fomento, depende de uma gestão profissional do sistema à frente da Secretaria de Estado, à frente da Fundação de Amparo à Pesquisa. Então, a essência das nossas reivindicações é para que nós continuemos avançando com a estruturação do sistema, com o financiamento do sistema, com a gestão profissionalizada que permita gerar os resultados para a comunidade. Mas se eu tivesse que escolher, assim, por exemplo, 1 ou 2 compromissos mais importantes, o que o senhor consideraria? Em primeiro lugar, uma gestão muito profissionalizada e com profissionais do segmento, isso facilita tudo.
porque isso... Essa gestão que o senhor está falando agora em governo, né? Governo, Secretaria de Ciência e Tecnologia, seria governo, isso? Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós gostaríamos que a secretaria fosse mais específica. Nós acreditamos que as políticas públicas de educação profissional, de geração de trabalho e renda são importantíssimas, mas nós não podemos deixar que a ciência e tecnologia privilegie apenas essa área. A ciência e tecnologia... Só para lembrar o nosso telespectador que essa ciência atualmente é a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Emprego, Geração de Renda. Hoje tem uns 6 nomes, eu acho. Tá vasto demais. É muita pauta para uma secretaria só. Lá hoje é uma secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional, Trabalho e Inovação. É muita coisa, é muita pauta para uma única secretaria. Então, um pedido é esse, né? Que seja uma secretaria, vamos dizer, mais focada na inovação. Mais focada na ciência, na tecnologia e na inovação. Certo. E daí, em relação com todas as outras secretarias de Estados, porque é possível ter muita cooperação com a educação, ter muita cooperação com a saúde, com o meio ambiente, com a agricultura, com o desenvolvimento e assim por diante. Né? Então, a nossa intenção é colaborar, que essa secretaria tenha uma gestão que dialogue com as demais políticas públicas, mas que tenha a sua especificidade respeitada. Esse é um ponto importante. Sim, o outro ponto importantíssimo é quanto ao fomento. Nesse atual governo, nós estamos chegando aí a uma execução orçamentária na casa de 80 milhões de reais pela FAPES, levando em conta que já cresceu muito. O primeiro ano, em 2005, ainda no primeiro governo do agora governador eleito Paulo Atung, foi 1 milhão de reais a execução em 2005. Nós chegamos agora em 2014 a 80 milhões. E ainda com 25 milhões em votação na Assembleia agora para financiar o Parque Tecnológico Metropolitano de Vitória. Outros dinheiro para se investir na ciência, tecnologia e inovação. Isso, específico. Se você somar aí já dá 105 e tem mais o Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento, que é uma obra de quase 15 milhões ali em Jardim América. Quer dizer, juntando tudo já dá 110, 120 milhões possivelmente este ano. Então nós queremos que esse recurso se amplie, porque parece muito, mas os indicadores de ciência, tecnologia e inovação do Espírito Santo ainda são parecidos com o do Nordeste. E nós queremos crescer para parecer com o Sudeste. Ok. Vamos botar nessa conversa um pouquinho agora o Franco, que é o presidente do Compitec, o Conselho de Inovação da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Tinha conhecimento, também participou dessa carta. Como é que você vê esse envolvimento, essa organização da comunidade científica, tentando desde o início cooptar, né, os nossos representantes para a importância dessa área? É importantíssimo esse movimento prévio às eleições, né, e à consumação da eleição de um candidato, porque dessa forma a gente consegue o compromisso de todos eles, que é mais fácil conseguir o compromisso antes, e depois a gente pode, obviamente, cobrar pela execução desse planejamento e desses pleitos que foram feitos, né? A carta é importantíssima, os pleitos feitos dentro dela são muito relevantes para o Estado. E a gente realmente, eu concordo plenamente com o professor Tadeu quando a gente fala da necessidade de manter esses investimentos. Porque o investimento na área de ciência, tecnologia e inovação é um investimento que precisa ser feito ao longo prazo. Lembrando, inclusive, professor Tadeu, que a carta, na verdade, foi dirigida também aos postulantes aos cargos federais, que é uma área que a Federação das Indústrias costuma também estar sempre envolvida, né, com as decisões nacionais, né? Sim, a Federação tem uma estratégia de trabalhar não só aqui no Estado, mas também lá em Brasília, junto com a CNI, né? O nosso presidente é muito atuante no Congresso Nacional e na elaboração das políticas públicas no âmbito federal. E grande parte dos recursos de inovação vem do governo federal, né? A FAPES coloca esse dinheiro aqui no Espírito Santo, mas boa parte desses recursos costumam vir da FINEP, do CNPq e de outros. Ok, a gente vai fazer um breve intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente vai continuar. No próximo bloco, continuamos com essa dupla aqui no estúdio e dessa vez para falar principalmente da expectativa da indústria para os novos representantes do Espírito Santo. Inovação é ação e a gente volta já.